estudantes da Bíblia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Neste vídeo concluiremos o estudo do livro de Neemias, estudaremos os capítulos do 11º ao 13º. E para você que não acompanhou a série do livro do estudo do livro de Neemias, nós já temos aqui uma playlist no YouTube com os capítulos já gravados, tá? Nesse aqui concentraremos nos capítulos do 11º ao 13º para que a gente possa finalizar e fazer a nossa conclusão do estudo do livro de Neemias, tá? Bom, vamos lá? Vamos começar aqui então. Estudo bíblico, livro de Neemias, conclusão aí do livro, tá? Seguimos aqui então ao capítulo 11º, tá? As pessoas que ficaram morando em Jerusalém, tá? Lembrando que essas pessoas que ficaram morando ali em Jerusalém é uma profecia também de Zacarias, que nós detalharemos aqui com um pouco mais de cautela, tá? Então as autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, eles ficaram ali em Jerusalém morando, tá? As autoridades. E o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na cidade santa de Jerusalém. Foi dividido por grupos de famílias e os que não foram selecionados a morar em Jerusalém foram para as outras regiões e cidades ali do povoado de Judá e Jerusalém. Tá? Aqueles que por sua própria vontade quis ficar em Jerusalém foram abençoados e agraciados por participar diretamente do serviço ao Senhor Deus, né, no templo. Quanto ao restante do povo, os da tribo de Judá foram morar aos arredores e os de Benjamim foram morar no lado norte, junto com alguns levitas, né? Então tiraram a sorte, pessoas que prontamente ali se voluntariaram a ficar e foram agraciados aí por poder participar diretamente no serviço do templo, em poder contribuir com o trabalho do Senhor na terra com as pessoas, tá? Isso é uma profecia que se cumpre, tá? Então nós temos aqui uma observação, né? Deus, quando ele fala, ele cumpre, e aqui se cumpre mais uma profecia. Veja só, essa nova repovoação de Judá, com os exilados que vieram da Babilônia, em Zacarias 8, tá? O Senhor fala com o profeta sobre o amor que ele tem por Jerusalém. O Senhor também diz que as praças ficariam cheias de gente, que a terra que estava arrasada, né, estaria viva novamente, e que aqueles que achavam que era impossível isso, veria, né, ou verá para o presente, né, trazendo hoje o presente com os seus próprios olhos o mover do Senhor Deus em favor do seu povo, né? Então, se nós retrocedermos aqui ao livro de Esdras, ao próprio livro de Neemias, nós vemos que quando Neemias chegou ali em Judá, ele só viu destruição, né? Ele andou com seu cavalo em volta da cidade, só destruição, ainda os resquícios de quando Nabucodonosor destruiu a cidade, incendiou o templo, né? Então agora essa é uma nova repovoação, cumprindo aí uma profecia de Zacarias. É legal a gente poder estudar e presenciar isso, né, pela fé. Aqui, ó, no Zacarias 8, no versículo 20, o Senhor diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: vai chegar o dia em que moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Vejam que interessante no versículo 23. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então, isso é maravilhoso, Fico muito feliz em poder compartilhar isso, porque é uma profecia que se cumpre e nós vemos que muitos ainda farão isso, né? E Deus resgatará todos os dispersos que estão aí, judeus e seu povo que está longe dele, trará de volta para sua presença, tá? Seguimos aqui então, capítulo 12. Essa aqui há muitos nomes, há uma lista enorme de pessoas, sacerdotes, levitas, né? E nós temos, por exemplo, no capítulo 12, Neemias ele faz uma lista de pessoas que fizeram o quê? A primeira incursão com Zerobabel, né? Lá com Zerobabel. Neemias cita também os ajudantes,
os músicos, os chefes de famílias dos sacerdotes. Neemias também menciona o registro de famílias dos sacerdotes e levitas, pois haviam feito o registro até o rei Dario da Pérsia. Lembram, né, que até fizeram para que pudesse ser criado um novo sacerdócio, tiraram Urim, o Tumim, né? Nós já estudamos isso, inclusive no outro livro nos outros capítulos de Neemias que nós temos aqui o estudo, nós falamos, né, de Josué, né? Então, se você ainda não estudou, pegue aí e comece do zero e vamos seguindo aprendendo. Ok? Então, Neemias, nesse capítulo 12, ele cita a divisão dos serviços no templo, menciona o que é a inauguração das muralhas, tá? O sustento dos sacerdotes e dos levitas, e algo também muito importante a ser citado aqui. No capítulo 12, não há somente nomes, tá? Mas, até grifei, né, nos traz uma perfeita alegria quando o quê? Quando fazemos o que o Senhor nos manda fazer. Não há somente listas, nomes e pessoas, mas há uma felicidade enorme em que todos que estavam ali presentes, presenciando aquele fato das muralhas construídas, com o portão da cidade, enfim, tudo perfeito, tudo construído, né? Se nós pegarmos aí o livro e nos capítulos anteriores, vemos que os inimigos, os árabes, os vizinhos ali queriam impedir com que a cidade fosse reconstruída, que o templo fosse inclusive também reconstruído, né? Os samaritanos, ali, o povo que morava ali em Samaria, os caras fizeram tudo para poder que a obra não progredisse, mas agora está tudo certo, todo mundo participando ali dessa alegria imensa de que é esse êxito no trabalho, tá? Então a felicidade está em Deus, o Senhor, tá? Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com músicas. Neemias reuniu as autoridades em cima das muralhas e organizou os levitas e sacerdotes para marcharem em volta de Jerusalém, louvando e agradecendo a Deus. Olha, em volta da cidade. Lembrando que também as autoridades andaram por cima da muralha. Se nós pegarmos aí capítulos anteriores novamente, vemos que os inimigos, né, Tobias, Gozém, os árabes, eles falam assim: o que eles estão construindo essa muralha? Até uma raposa que subir essa muralha não vai suportar. Então vejam só, há uma caravana de pessoas andando por cima da muralha, as pessoas andando em volta da cidade, e não devia ser uma muralha tão pequena, né, como os inimigos presumissem, né, mas era uma baita de uma construção. E o momento que fizeram essa consagração, né, essa volta em volta da cidade, os governadores, sacerdotes, levitas, chefes, autoridades do povo, eles estavam ali, ó. Vejam que interessante, ó, foi um momento tão maravilhoso na vida daquelas pessoas que a Bíblia, ela relata que as mulheres e as crianças acompanhavam com alegria. E o barulho dessa felicidade podia ser ouvido de muito longe. Está explícito ali na leitura, né? A Bíblia relata que havia uma júbilo enorme entre as pessoas, a felicidade enorme de poder estar presenciando isso, né? E aqueles que estavam vivendo ali na Babilônia como escravos, que estavam sob pressão, estavam com povos com outros costumes, outras religiões, uma pluralidade de deuses ali, e agora eles retornam, né, os sionistas retomam a sua cidade, né, cumprindo também uma profecia, assim como essa profecia de Zacarias, é maravilhoso. Vamos seguindo aqui. Nós temos aqui também, ainda no capítulo 12, o sustento dos sacerdotes e os levitas, né? Neemias, ele reuniu a todos, ele delegou a função de cada autoridade, de cada pessoa, de cada levita, de cada sacerdote, enfim, ele organizou, né? Assim como nós vemos na pessoa de Davi também, né? Quando ele reúne, quando ele estipula os dias e horários do sacerdócio, dos sacerdotes, enfim, Neemias ele organiza aquilo e nomeia pessoas para que desempenhem esse trabalho, para que o trabalho no templo nunca fosse cessado, nunca fosse parado, né? Era um trabalho diário, 24 horas, trabalhando, funcionando para que nada pudesse parar. Tudo em prol do povo, tudo em prol do povo. Isso é a grande realidade, tá? Então, ainda neste dia de festa, foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito, onde eram guardados
as ofertas para o templo e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidas a cada ano, né? O dízimo, né? Havia uma sala ali específica para que fossem guardados esses alimentos, né? As ofertas também que o povo dava, tá? Então, o povo estava contente, né, com o trabalho dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado através de sua lei. Tá? Todos, sem exceção, ajudavam de bom coração, dando oferta aos sacerdotes, levitas e músicos do templo. Todos tinham o que precisavam, e o Senhor Deus abençoou cada um conforme a sua própria vontade. Todos tinham, a Bíblia relata isso, deixa muito explícito que todos tinham o que precisavam, e cada um recebeu conforme a vontade do Senhor Deus. Então todo mundo se prontificou a ajudar, a contribuir, a manter o sustento das pessoas que estavam prestando ajuda à própria comunidade, aos próprios irmãos. Isso é fantástico, tá? Seguimos aqui então ao capítulo 13 e nós temos agora a separação dos estrangeiros, tá? Peço a você para que possa desaprender, melhor dizendo, e aprender algo novo agora, tá? Nós temos durante o nosso estudo, durante a nossa leitura, muitos paradigmas que são quebrados, muitas coisas que nós temos aprendido, e se olharmos para trás, às vezes coisas que nós aprendemos talvez de forma errada. Então, nesse capítulo 13, até uma questão polêmica, mas eu quero poder enfatizar, poder ajudar a trazer uma luz no entendimento para que a gente possa compreender e usar a Bíblia de forma certa, usar a palavra de forma certa, guardar a palavra no contexto certo, mesmo trazendo para os nossos dias, tá? E fazendo aquilo que a própria palavra do Senhor nos deu, né? O manual de fabricante, ok? Vamos seguir aqui, ó. Aqui como título eu coloquei, né, eu coloco, né, cuidado com o que guarda para si. Por quê? Naquele tempo, a lei régia de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Ao chegarem em Deuteronômio 23, eles leram a parte em que Moisés alertava o povo para não fazerem amizade com os amonitas ou moabitas, pois eles não deram passagem aos israelitas quando peregrinavam pelo deserto. Esse acontecimento de que eles leram no capítulo 23 de Deuteronômio aconteceu no livro de Números, no capítulo 22. Tá? Então no capítulo 22 nós vemos ali, os israelitas haviam saído do deserto, Deus abriu o mar, Deus falou para Moisés, darei 7 nações mais poderosas e numerosas do que vocês, Jebuseus, Girgazeus, Eveus, enfim, todas essas nações serão dadas nas tuas mãos e vocês serão... vocês terão a terra prometida, né, que é Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, que 430 anos depois se cumpriu através do povo, né, na descendência de Abraão, através de Jacó e seus 12 filhos. Aqui nós vemos aqui se cumprindo. E como os israelitas eles estão passando durante essa peregrinação, inclusive os 40 anos que eles ficaram no deserto fazem parte desse processo, né? E quando eles estão chegando, eu lembro que nós temos ali, por exemplo, Og, Seom, inclusive no capítulo 10 de Neemias, nós vemos a oração de Neemias que ele faz, e ele cita Seom, Og, os reis que eram homens altos, e quando os israelitas estavam com medo de poder entrar, Og já havia destruído parte ali dos midianitas, e aí Balaque, rei, ele estava com medo, né, porque viu aquela multidão de gente vindo e chamou Balaão, um profeta da Mesopotâmia, para que pudesse amaldiçoar aquele povo que estava vindo, né? Só que aquele povo que estava vindo era o povo que Deus estava guiando aquele povo, né? Então não havia nada que pudesse impedi-los, porque Deus estava com eles. Então nós vemos aqui que enquanto Neemias ali, o povo estavam lendo a lei de Moisés, ali em Deuteronômio 23, eles chegaram na parte em Números 22, que é o fato que acontece em Números 22. Então, na época do êxodo, durante a peregrinação do deserto, o povo israelita pediu passagem ao rei Balaque, mas este rei pagou a Balaão para amaldiçoar o povo, mas a maldição virou em bênção. E por lerem essa passagem, os judeus expulsaram os estrangeiros do meio dele. Faz sentido a gente ler, né, um contexto? Não, não faz sentido, então a gente vai entender agora. Nós já vimos um caso parecido com esse lá no livro de Esdras, onde há uma separação também dos estrangeiros. Tempos depois, outra separação agora dos estrangeiros. Então, essa separação ela é uma situação tão
central ali no povo, que eles não conseguiam tirar isso. O problema está na religião dessas pessoas e não na pessoa em si, não no ser humano. É o que essa pessoa carrega consigo, né? Pagões, né, gentios, pessoas que traziam aí outras religiões, outros falsos deuses e traziam para se misturar com Israel. E nós já vemos aí que a destruição da cidade foi justamente por causa da idolatria. Então nós vemos que o que a lei nos diz e que quer de nós é que nós afastamos do pecado e da pessoa que traz consigo o pecado, que justamente está nos pagãos, né? Então, nesse caso, quando eles leram essa passagem ali em Deuteronômio 23, eles diziam que não deviam fazer amizade com os amonitas nem moabitas, porque eles negaram passagem e ainda pagaram Balaão para que pudesse amaldiçoar o povo. Vejam só, vamos mudar aqui, ó. Em Deuteronômio, eles estavam lendo a passagem de Deuteronômio 23. Então aqui nós temos em Deuteronômio, um pouco antes, no capítulo 2, do versículo 9, o Senhor diz: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló. Vocês lembram de Ló, né? Ló morava lá na cidade do pecado, Sodoma e Gomorra. A cidade foi destruída, né? A mulher de Ló, ela acabou morrendo e sobrou Ló e suas filhas, né? Nem entre em luta com eles, tá? Deus está falando, ó, não ataque os moabitas que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Aí, nós temos em Deuteronômio 2, 19, ele diz assim, ó, o Senhor fala dos amonitas mandando o quê? Preservar a vida deles, para que eles não entrassem em luta com eles, pois eram descendentes de Ló. Bom, eu comentei aqui de Ló, para você que não sabe quem descende os moabitas e amonitas. Moab vem do relacionamento da filha mais velha com Ló, né, com o próprio pai, e Amon da filha mais nova. Né? Naquela época, quando Deus destrói a cidade do pecado de Sodoma e Gomorra, as filhas não achavam que todo mundo foi destruído, né? O mundo inteiro foi destruído e só haviam eles estavam vivos, e ela acabou, por conta própria, querendo dar continuidade à sua genealogia, acabou embebedando o pai, e, enfim, dando aí sendo matriarca, né, Ló, patriarca aí do povo de Moab e Amon. Tá, então, e outra, né? Vai lembrar que a influência também de Sodoma e Gomorra era comum, esse tipo de coisa. Então a gente não pode julgar, não cabe nem a nós julgarmos aqui também. Mas vamos lá, vamos dar conclusão ao raciocínio aqui. Nós pegamos ali Deuteronômio 2, 19 e 2:9 e 2:23. Agora nós chegamos em Deuteronômio 23, que é a mesma parte onde os israelitas estão lendo ali a lei. Então, em Deuteronômio 23:3, ó, vejam só, nenhum amonita ou moabita, aí ele diz, ó, a Moisés diz, né, até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, tá? O Senhor. Eles ficarão de fora, porque quando vocês estavam aí, o mesmo contexto, estavam saindo do Egito, eles não lhe deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade da Mesopotâmia, né? De Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor Deus não atendeu o pedido de Balaão, pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção. Então Moisés diz, até a 10ª geração, os amonitas e os moabitas não farão parte de vocês, mas depois, tudo bem. Ok? Vamos seguir aqui. O que é uma geração? Tá? Então aqui encontramos o que? O mesmo Moisés, falando que era até a 10ª geração. Isso é no livro de Deuteronômio. Nós estamos aqui em Neemias. Pelo menos 1000 anos se passaram. 1500 anos se passaram. Pelo menos. Tá? Falando assim, de forma bem simples. Tá? Então havia passado-se muitas gerações. E, segundo a própria Bíblia, tá? Uma geração dura 70 anos. Né? Salmos 90:10. Tá? Eu estou pegando um contexto bíblico, não uma geração dos dias atuais, porque vai depender muito de onde você mora, a sua sociedade, a cultura, o país onde você vive. Tudo isso está relacionado com isso. Mas, biblicamente falando, uma geração dura 70 anos, segundo Salmos 90:10. Tá? Então, esse rigor que atuaram ali de separação dos estrangeiros quando leram, tá, foi além do que a lei exigia. Tá? Então, por isso que eu comentei com vocês, para que a gente possa aprender algo novo e muitas vezes possamos pegar um contexto da Bíblia, um contexto da Bíblia que difere do contexto que nós estamos vivendo. Então, eu não posso usar o mesmo
o mesmo cenário que está ali na Bíblia para o meu dia atual, sendo que está fora do contexto. Então isso é um alerta para nós, para a gente não cairmos em erro aí, nem vermos outras pessoas errando e colocando a culpa em Deus. Mas está escrito na tua palavra que eu tenho que fazer isso. Pô, como é? Quem está errado aqui? Então é entender o que está por detrás, é saber o que está se passando, qual era o contexto, para que a gente possa aplicar isso de forma correta em nossa vida e glorificar a Deus e não culpá-lo. Ok? Bom, vamos seguir aqui agora as reformas de Neemias, tá? Seguimos aqui, então, no versículo 4, tá? O cronista relata as memórias de Neemias, dando uma continuidade do capítulo 12, lá, 12, versículo 44. Estudamos no capítulo 12, né, a felicidade que os judeus compartilhavam uns com os outros em função da conclusão da construção das muralhas. E aqui damos continuidade, no capítulo do versículo 4, aos feitos de Neemias. Tá? E aí o que acontece? Já no ano 433 a.C., Neemias ele faz uma volta à Pérsia. Faz uma volta à Pérsia para dar um relatório ao rei Artaxerxes. Para quem não lembra, né, Neemias ele pediu autorização do rei para que pudesse para que ele pudesse para ajudar os seus irmãos. E aqui agora ele retoma em 433 para dar um relatório ao rei Artaxerxes, tá? Nessa pausa entre a vinda para a Pérsia, os judeus que ficaram com a missão de manter tudo dentro da lei, pisaram na bola. Sim, pisaram na bola. Lembra que nós já vimos aqui que eles tentaram de uma forma evitar o mal, era fazendo essa separação. Né? Nós lemos também em outras passagens, principalmente no livro de Esdras também, que haviam muitas famílias que já tinham filhos e filhas e eles tiveram que se separar. Cada um vai para sua casa, volta com seu filho, com a sua família, porque a gente não vai se misturar por causa da religião e não na pessoa. Então nós vemos aqui agora o perigo que tanto o contexto real, né, mas o que acontece com essa ausência de Neemias, onde ele deixa a responsabilidade para as pessoas exercer a função que ele fazia para dar um relatório. Os judeus que ficaram ali no lugar dele para manter tudo em ordem acabaram pisando na bola. Então nós temos o perigo aí dos malfeitores. Eliasibe, que era encarregado dos depósitos do templo, se ligou com Tobias. Quem lembra de Tobias? Tobias era um judeu que governava Amon. Por laços de parentesco, deixou que Tobias usasse uma sala no templo. Vejam que sala que ele estava. Lá onde eram guardados os depósitos das ofertas. Todas as ofertas eram guardadas ali. E o que Tobias fez? Colocou uma salinha, o seu escritório ali justamente naquela sala. Tá? Neemias ficou tão furioso que jogou os móveis de Tobias e mandou que purificassem a sala novamente. Os músicos, vejam só a consequência que deu aqui, devido à ausência de Neemias e devido à irresponsabilidade das pessoas que ficaram ali na sua ausência. Tá? Os músicos já não estavam mais recebendo as ofertas do povo como havia combinado. Eles voltaram para suas fazendas, tá? O templo ficou sem músico, certo? Voltaram para suas fazendas, deixando o templo de lado. Neemias, olha o que ele faz. Restaura novamente o culto. Restabelece as ofertas e os dízimos. E então o povo começou a trazer de novo suas ofertas para o depósito do templo. Por que não houve mais? Porque devia ter deixaram de lado, né? E esse era um trabalho que era diretamente ligado às pessoas, à comunidade. Era um trabalho dos sacerdotes em que fazia em prol do povo. Era o Senhor Deus que se comunicava no AT, né? Através do sumo sacerdote, através dos sacerdotes, através do templo, antes de Cristo. Ok? Então nós temos aqui agora o trabalho aos sábados. Vejam só. O dia de descanso em troca do lucro. Vejamos aí, toda essa ausência de Neemias, tudo isso ocasionou estas coisas, foram uma consequência de erros. Então nós vemos, naqueles dias havia gente que estava pisando uvas para fazer vinho no sábado, e outros no sábado carregavam jumentos com cereais, vinhos, uvas, figos e outras coisas e levavam para dentro de Jerusalém. O objetivo dessas pessoas era um comércio, comercializar, sendo que o dia de sábado foi dado
ao próprio ser humano, para que ele pudesse neste dia descansar e contemplar toda a criação do Senhor e glorificar a Deus. Então esse dia é trocado por mais trabalho, por mais lucro, por mais dinheiro, e você acaba não vivendo e não aproveitando o dia, a tarde, a noite e a terra que Deus nos deu, que estamos aqui de passagem. Tá? Neemias deu ordem proibindo o trabalho e comércio nos dias de sábado, e se não obedecessem, usaria a força contra eles. Essa foi o que o Neemias falou a todos. Tá? Se não parassem, usarei a força contra vocês. Ordenou que os portões da cidade fossem fechados nas sextas-feiras e reabrissem ao passar do sábado. Nossa, tiveram que fechar a cidade a uma atitude extrema para que as pessoas pudessem olhar e... Gente, não pode. Vamos contemplar esse dia. Sem trabalho, cessem os trabalhos. Tá? Logo após, os levitas se purificaram e foram vigiar o portão. Então tiveram que fechar o portão para que pudessem tomar aí essa iniciativa de não fazerem esses trabalhos aos sábados. Ok? Bom, aqui nós temos Neemias repreendendo o quê? Os desobedientes. Neemias descobriu que muitos judeus haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou outra língua e não sabiam falar mais o que? O hebraico. Eles perderam a essência do hebraico. Vale lembrar que quase muitos perderam isso quando estavam na Babilônia, né? Eles falavam aramaico. Então o hebraico estava se perdendo. Né? Neemias repreendeu estes homens, amaldiçoou-os, bateu em diversos, arrancou os cabelos dessas pessoas e exigiu, em nome do Senhor Deus, que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles, nem os seus filhos, se casariam com estrangeiras. Então ele teve que usar a força para poder fazer isso. Nós sabemos, né, que nós não devemos tomar uma atitude como essa. Temos que pedir a Deus para que Deus possa converter o coração dessas pessoas. Né? Não cabe a nós pecarmos contra Deus, maltratando os nossos irmãos, mas às vezes nós temos que ser enérgicos, né? Temos que sim botar o respeito e dar o exemplo. Esse é o que nós temos que fazer e pedir para que Deus possa mudar e ajudar essas pessoas que às vezes podem estar com os olhos fechados e com o coração totalmente fechado a Deus e não enxergando aquilo que está ao seu redor. Tá? Bom, nós temos aqui agora os desobedientes, essa repreensão. Nós vemos aqui Neemias dando uma dura naqueles que deveriam dar o exemplo, ou seja, o sumo sacerdote. Tá? Um dos filhos de Joiada, que era neto de Eliasibe, o grande sacerdote, se casou com a filha de Sambalate. Vejam, Sambalate de novo aqui. O cara tentou de tudo para destruir, para não... para impedir, né, o progresso da construção. E vejam só, os caras ainda tomando suas filhas para darem em casamento. Há também, nesse período intertestamentário, que, segundo aí alguns escritores, né, nós temos o grande templo lá em Samaria. E nós vemos que Sambalate, né, inclusive Tobias, né, foi um dos percussores aí, desse trabalho nesse grande templo ali de Samaria. Tá? É só uma observação extra aqui para você. Depois busquem mais informações quanto a isso. A gente pode também estudar um pouco sobre essa questão. Tá? Então vamos lá. Então um dos filhos de Joiada, que era de Eliasibe, o grande sacerdote, se casou com a filha do quê? De Sambalate. Por isso Neemias expulsou Joiada de Jerusalém. Ele teve que expulsa Joiada de Jerusalém. Neemias purificou o povo de tudo que era estrangeiro. Fez regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Novamente, tiveram que reorganizar e decidir, olha, sua função é essa, sua função é aquela, vamos, mãos à obra. Neemias ainda disse, ó Deus, lembra de tudo que fiz e me abençoa. Porque imagine o esforço desse homem, né? Você fazer tudo, dar as costas e tudo voltar ao que era, e nada do que você fez foi em vão. Né? As pessoas não reconhecem e não lutam para que se mantenham aquilo. Né? E eu vejo como um desabafo esse pedido de Neemias. Né? Oh Deus, lembra de tudo isso que fiz e me abençoa. Pode ter certeza que Deus te abençoou, Neemias. Bom, seguimos aqui. Por exemplo, nós temos também outro fato interessante, antes de nós seguirmos para a nossa próxima tela. O sacerdote, o sumo sacerdote, principalmente o sumo sacerdote, ele não podia se casar com estrangeira. É uma lei, nós temos uma lei lá na Torá em que impede o sumo sacerdote se casar com o estrangeiro. Ele tinha que se casar com uma virgem
e israelita. Tá bom? Então vejam que outra lei foi quebrada aqui. Tá? Se não há interesses financeiros ou terras neste acordo, neste casamento, o que pode ser então? Bom, seguimos aqui. Neemias, o líder enfático, né? Por quê? Essa é uma observação que eu trago para você, para que você possa observar, guardar, compreender de que a ausência de Neemias causou no povo um renascimento do pecado, do erro que eles estavam cometendo, e quando ele retoma, ele novamente tem que refazer o trabalho que ele já havia feito. Né? Então ele é um líder enfático, né? Temível pelos judeus desobedientes. Sua liderança, o que era notável. Em pouco tempo que se afastou de Jerusalém, foi a deixa que o povo desobediente esperava para se arraigar, né, nos prazeres diversos. Tá? O líder notável, pois sua saída fez com que parassem o processo que foi acordado no capítulo 12. Certinho? Que peguemos como exemplo aquilo que é bom e colocamos isso em prática em nossas vidas. Ortopraxia. Guarda essa palavra. Abençoe a vida de alguém, colocando em prática os ensinos que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Então, ortopraxia na prática, na veia, colocamos isso em prática. Vai lembrar que isso não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é a fé, mas a prática nos livra do pecado, nos livra de andar contra o Senhor Deus. Então a ortopraxia é importante para cada ser humano, é andar conforme o manual do próprio fabricante. Então eu agradeço a Deus primeiramente por poder compartilhar isso com vocês, porque sem Ele eu não estaria aqui compartilhando e nem teria aprendido para que pudesse compartilhar. Agradeço o seu tempo, agradeço também a minha família, que tem me apoiado, que tem me ajudado, a minha esposa e todos nós, e que nós possamos sim colocar tudo isso em prática, que possamos sim buscar o Senhor em oração, em verdade, em boas obras e glorificar a Deus, tá? Bom, para você que não nos conhece, nós somos o Estuda da Bíblia. Aqui tá os nossos contatos, temos o nosso blog, nós temos os estudos que fazemos aqui no YouTube, né, em vídeo, nós temos ele também em texto, então fique à vontade para que você continue estudando com a gente, continue aprendendo. Nós temos alguns vídeos que já estão aí disponibilizados em algumas playlists, Esdras, Neemias e a introdução de Esdras e Neemias, e se o Senhor nos permitir, daremos continuidade aí no livro de Esther, de Jó, enfim, todos os outros livros que estivermos aí para estudarmos. Que Deus abençoe, curte e compartilhe também aí o nosso canal, leve essa mensagem para mais pessoas e seja você o agente de transformação, seja você alguém que possa compartilhar através da sua própria vida, dos seus feitos com outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.